Segundo a Unilever Solution, entre várias tendências na gastronomia, o aproveitamento total dos insumos é a pauta principal. Passa por sustentabilidade, pelo aproveitamento racional e desperdício zero. As empresas têm que economizar de qualquer maneira, porque as margens são super apertadas, então eles têm que ter do consultor de vendas uma assessoria de verdade. Estamos falando para um tipo de cliente, né? Mas todo mundo quer a mesma coisa. Não sei se todos se dispõem, né, a ouvir, a aceitar as sugestões que o consultor de vendas vai dar. A ficha técnica, que é um instrumento utilizado pelos restaurantes para poder ter ali todo o procedimento, o tipo de produto utilizado, quantidades, tudo de forma racional para não ter esse desperdício, algo que estava um pouco mais assim de lado, está sendo utilizado em pequeníssimos estabelecimentos para poder ter a questão do custo dos insumos na mão. Então, é algo que, se você não falava sobre isso com os seus consultores de vendas e os consultores de vendas não conversavam com os clientes, é algo que precisa ser repensado. E ainda dentro da conexão, mesmo depois da conquista, essa comunicação ela precisa ser regular. Mesmo depois de alguns pedidos ou de vários pedidos, tem que estabelecer algo que seja confortável para o cliente. Não pode encher o saco do cliente mandando 300 mil mensagens, um monte de coisa toda hora, que daí o cliente fica chateado e não entende aquilo como uma ajuda, né, na sua operação, enfim, no seu negócio. Então, ponderação aí, né? Mas não pode uma semana envia uma comunicação e depois só daqui a 2 meses. Aí enfraquece a relação de vez. Estamos aqui na 6ª questão, que são as dores dos clientes. Qual é o maior medo dos clientes no food service? O maior medo, vamos aqui, não necessariamente nessa ordem de importância, mas ficar sem produto. Então, às vezes, por exemplo, se um cliente precisa de um pescado fresco, né, que ele vai usar no jantar, ele tem delivery e ele fica sem produto. Às vezes ele está numa região que não tem como se virar, ele não pode fechar que ele está numa região turística ou uma região de muito consumo, enfim. E aí como é que faz? Então, essa questão de ficar sem produto, seja lá o motivo que for, é uma das maiores dores dos clientes. Segundo, e aí eu vou dar um exemplo aqui de um serviço. Digamos que o João tem um fogão industrial e ele precisa ajustar as chamas, né? Então, o técnico não vai poder ir. Como é que o João vai trabalhar tendo uma chama bem pequenininha ou uma chama gigantesca que quase pega fogo em tudo? É complicado. E o fornecedor precisa entender que as cozinhas elas têm uma rotina para executar. Aonde começa a sair os parafusos fora dessa rotina, eles já começam a perder tempo, e tempo é um fator primordial no food service. Tempo está presente em vários momentos, então isso vai atrasar, chegar na hora da refeição, na hora de um almoço, e isso não estar pronto, começar a atrasar, criar fila no estabelecimento, ou as pessoas não quererem esperar ir embora, enfim, é terrível, né? Não ter as coisas funcionando, não ter os produtos para executar. Um forno antigo, por exemplo, foi substituído porque estava dando problema, foi lá, comprou um forno novo,
previsto para data tal, tudo certinho, tudo confirmado, não chegou e o cliente já tinha dispensado o forno anterior. Então, complicado, né? Outra questão, bebidas chegaram com valor diferente do combinado, algo que é extremamente desagradável, que sugere uma série de coisas que não são legais. Então, nessa hora, a confirmação de tudo que é combinado, porque o que é combinado não sai caro, né? Então, isso precisa ser colocado. E por incrível que pareça, a gente gosta de regras. Quando você detalha, olha, eu posso te entregar de tal hora a tal hora, nos dias tais e tais, o meu negócio funciona assim, o teu limite de crédito é X. Então, se tudo tiver conversado, aí o que for exceção é fácil de tratar. O que não pode é ter que lidar com a exceção o tempo inteiro de uma parte ou de outra. Né? Parte do cliente que está achando que isso dá, que aquilo também dá, que aquilo pode. Da mesma forma, o fornecedor. O fornecedor também é uma empresa que tem suas regras, que precisa tomar cuidado, que também trabalha com margem, que também precisa ter a sua lucratividade, precisa ter o seu funcionamento. Então, eu diria que tem que ter um esforço máximo para deixar as exceções para serem exceções. Tirem elas do dia a dia. E aqui uma última questão nesse aspecto, que é a manutenção eterna, né? Manutenção eterna, checando sempre se está tudo ok, não só por parte do consultor de vendas, mas pelo responsável da empresa, por um coordenador, por um gerente, se for um cliente de potencial, tem N coisas que é possível fazer, porque não dá para ser simplesmente surpreendido. Então, a manutenção, um pós-venda, sempre vai evitar que os problemas tomem vulto e às vezes se tornem difíceis ali de resolver e pode acabar perdendo um cliente ou o fornecedor tendo um prejuízo, e não é bom isso para nenhum negócio, né? E em seguida, dentro da conexão, que daí aí já vamos trocar que nem em jogo, videogame aqui, vamos mudar de nível, que é assinar para esse cliente uma categoria. Digamos que hoje ele é bronze, não importa os critérios, cada negócio define os seus. Hoje ele é um cliente bronze, amanhã ele pode ser um prata, depois ele pode ser um ouro, e é preciso materializar esses graus. Não vai só dizer, não, a partir de hoje você é ouro. Tá, e aí, o que muda? Né? Então, sei lá, ele vai ter um serviço técnico, ele vai ter uma concessão em alguma coisa. Tem que ser algo interessante, faça pesquisa, converse aí com os parceiros de negócio, com as indústrias que têm uma vivência grande aí com todo tipo de cliente. Então, acho muito interessante essa valorização do relacionamento. E na hora de um consultor de venda interna, ele fazer a abordagem ou fazer a sugestão dele, João, vi que você... Aí já é outro João. João, vi que tu estás aí, eu te acompanho nas redes sociais e vi que você está com umas saladas maravilhosas. E eu tenho uns molhos aqui que é um lançamento sensacional. Você tem aqui muitas opções. Aí o João vai dizer: não, já uso, né, com a marca X e tá tudo certo. Então, neste caso, nem sempre tudo que a gente oferece vai ser um sim, mas nunca, jamais, em tempo algum, deprecie o produto, o serviço ou o equipamento de um concorrente. Isso não é legal, mesmo que você tenha uma super intimidade, mas não é bom. Você sempre,
ao invés de depreciar o outro, tem que sempre procurar valores diferenciais naquilo que você está oferecendo. E essas colocações pode ser e deve de uma maneira superior, né? Superior no sentido de palavras mágicas, economia, rendimento, versatilidade e por aí vai.